Oi, pessoal! Começa agora mais um programa Aula Aberta, sempre com conteúdo de interesse a todos os trabalhadores do SUS. E lembre-se que você pode assistir a este e a outros programas aqui mesmo, na TV Física do Canal Profissional ou então no nosso canal do YouTube. Acesse o link que está na tela e não deixe de se inscrever. Hoje falaremos sobre o rastreamento do câncer de colo uterino com o Dr. Luiz Fernando Práquia, médico coordenador da área técnica de oncologia da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. O câncer de colo uterino é um tipo frequente de câncer no sexo feminino. As ações de rastreamento populacional com Papa Nicolau estão indicadas para reduzir as chances de mortalidade por este tumor entre as mulheres. O rastreamento deve ser feito em todas as mulheres, entre 25 e 64 anos. Aquelas que apresentarem alteração no exame de Papa Nicolau devem ser investigadas para a presença de câncer de colo uterino. Quer saber mais sobre esse assunto? Continue assistindo, porque a aula já vai começar. Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre o rastreamento de câncer do colo do útero no SUS. Para iniciar essa discussão, vamos pensar numa situação real, né? Vamos pensar que a gente está organizando as ações de controle do câncer na nossa unidade básica de saúde e quais são as recomendações a respeito do câncer do colo do útero, né? Para responder essa questão, nós vamos ter que conversar um pouquinho sobre o câncer de colo uterino, sobre o que é rastreamento, sobre o impacto do rastreamento do câncer do colo do útero, quais são as recomendações do Ministério da Saúde e as recomendações de linha de cuidado da Secretaria Municipal da Saúde sobre o câncer de colo do útero. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre o câncer de colo do útero. O câncer de colo uterino é o quinto tumor mais incidente entre as mulheres no município de São Paulo, tá? Excluindo o câncer de pele não melanoma. A estimativa de casos novos em 2016 foram 720 casos no município de São Paulo, mais de 2.000 casos no estado de São Paulo e 16.000 casos no Brasil. É muito importante que a gente entenda que o câncer do colo uterino ele é bastante variável dentro do território nacional. Ele é mais incidente na região norte, com uma incidência de 23 casos novos para cada 100 mil habitantes. E a incidência na região sudeste, onde a gente está, é apenas de 11,3 para 100 mil habitantes. Então obviamente, do ponto de vista populacional, ele é mais importante nas regiões norte e nordeste do país do que na sul e sudeste. Mas isso não quer dizer que a gente não deva se preocupar com esse tumor aqui na nossa cidade, né? O câncer de colo uterino, ele vai se desenvolver através de fatores de risco. A gente tem fatores de risco que são não modificáveis, que são aqueles que a gente não tem como interagir do ponto de vista médico-sanitário, e os fatores de risco modificáveis, que são aqueles com que a gente consegue interagir na população, diminuindo a chance das pessoas se exporem a esses fatores de risco e virem a desenvolver esse tipo de tumor. Para o câncer de colo do útero, o fator de risco não modificável mais comum é a idade, né? Esse câncer vai ocorrer, na maior parte das vezes, em mulheres acima dos 50 anos de idade, né? E do ponto de vista dos fatores de risco modificáveis, o mais importante deles é a infecção pelo vírus do HPV, principalmente os subtipos 16 e o 18, que são os subtipos mais oncogênicos do HPV, né? A infecção pelo HPV ela é um fator necessário para o aparecimento do câncer do colo do útero, mas ela não é suficiente, ou seja, deve existir também fatores do hospedeiro, ou seja, da mulher que está portando esse HPV, que vai facilitar ou não que esse tumor apareça. A gente não conhece quais são esses fatores individuais, mas é fundamental que a gente entenda a relação desse câncer com o HPV, tá? Outros fatores que foram observados na literatura para uma maior incidência de câncer do colo do útero são o tabagismo, a iniciação sexual precoce, a multiplicidade de parceiros sexuais e a multiparidade, tá? Todos esses efeitos também contribuem, junto com o HPV, para o aumento da incidência desse tipo de tumor. Mas o mais importante deles é a presença da infecção pelo HPV. Né? A história natural do câncer do colo do útero é bastante conhecida. A maior parte desses tumores ele vai se iniciar com a infecção do epitélio do colo do útero pelo vírus HPV. A partir do momento que esse vírus se coloca ali no epitélio, ele vai levar à produção de verrugas, né, que são benignas, tá? Mas principalmente com os subtipos 16 e 18, podem haver mutações genéticas nessas células e essas verrugas benignas podem se transformar em focos de tumor, de câncer de colo do útero. Então é muito importante que a gente entenda que a infecção pelo HPV
tá? Principalmente os subtipos oncogênicos, pode, no passar de décadas, levar ao aparecimento desse câncer. Então, desde a infecção até o aparecimento do tumor, muitas décadas se passam. Isso faz com que esse tumor seja interessante para a gente fazer programas de rastreamento, porque se eu consigo detectar as mulheres que estão infectadas pelo HPV e tratar esse HPV antes que essa doença vire um tumor, eu estou conseguindo evitar que as pessoas tenham, as mulheres tenham esse tipo de câncer. Então é importante a gente entender a história natural desse câncer, porque ele é um câncer que se beneficia bastante de programas de rastreamento por esse motivo. Demora muito entre a infecção do HPV até o aparecimento, a transformação dessas células em tumorais e o aparecimento de um câncer. Tá? O câncer de colo do útero, ele não é uma causa importante de mortalidade entre as mulheres em São Paulo. Né? As doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de colo de reto, diabetes, todas vão ser mais frequentes. A mortalidade de câncer de colo uterino no município de São Paulo é bastante baixa, tá? Perto das outras causas. Isso significa que, na verdade, a gente tem hoje em si um programa bastante estruturado de rastreamento desse câncer e aqui em São Paulo, então, a gente observa uma mortalidade muito baixa. Isso não é verdade para outras regiões do país. Né? Como que a gente pensa, então, o rastreamento? É importante que a gente entenda o que é o rastreamento populacional e por que a gente utiliza esse tipo de forma para evitar o aparecimento do câncer coloretal. O rastreamento, então, é o exame de indivíduos assintomáticos, né, ou seja, que não estão sentindo nada, para eu tentar detectar uma lesão pré-maligna ou maligna, tratá-la e evitar que o paciente venha a ter um tumor avançado. Tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o rastreamento pode ser de 3 maneiras. O rastreamento pode ser de forma populacional e organizada, naquela onde a unidade vai buscar ativamente as pessoas da faixa-alvo, da população-alvo, para serem rastreadas. Tá? Pode haver o rastreamento individual, ou seja, aquele definido entre o médico e o paciente, ou seja, não se aplica a populações, mas a indivíduos. E o rastreamento oportunístico, naquele que eu aguardo o paciente vir até a unidade para fazer o exame de rastreamento. Tá? Para câncer, o que é indicado pela Organização Mundial da Saúde é que a gente use uma estratégia de rastreamento populacional organizado, ou seja, a gente faça uma busca ativa das pessoas da comunidade que estejam na faixa etária-alvo para a realização do exame. Isso é o mais eficaz porque aumenta a cobertura populacional do rastreamento e faz com que as pacientes também tenham mais propriedade sobre os próprios exames e quais os prazos que elas devem cumprir nos exames de rastreamento. Tá? O importante que a gente entenda é que a finalidade de qualquer programa populacional de rastreamento é a redução da mortalidade pela doença. A gente só tem taxas baixas de mortalidade do câncer do colo de útero em São Paulo porque o programa de rastreamento funciona. Então é muito importante que a gente entenda que se a gente não rastrear de forma adequada, a gente pode perder esse resultado positivo que a gente tem hoje. Né? Como que funciona, então, o rastreamento do câncer do colo uterino, né? A gente sabe por vários estudos desde a década de 70 que tanto a incidência quanto a mortalidade desse câncer, elas podem ser reduzidas com programas organizados de rastreamento populacional através do exame citológico do colo do útero, também conhecido como exame de Papa Nicolau. Né? É uma técnica relativamente simples, pouco invasiva, né? Relativamente de custo barato, perto de outras técnicas, e ela é bastante eficaz para conseguir a redução da mortalidade e na incidência desse tumor. Tá? Vários estudos que foram feitos de base populacional na década de 50 e 60 já mostravam uma diminuição da mortalidade quando eram aplicado o Papa Nicolau na população de forma organizada. Tá? O rastreamento do câncer do colo do útero se baseia na história natural da doença. E a gente tem que entender que, como ele está ligado ao HPV, toda vez que eu fizer um Papa Nicolau e conseguir identificar uma pessoa infectada com HPV e tratar aquele HPV, eu vou evitar que essa pessoa tenha um câncer de colo do útero. Então, por isso, o rastreamento do câncer do colo uterino ele é tão eficaz. Porque eu tratando as lesões pré-malignas, que demoram décadas até se transformarem em tumores, eu consigo, então, tratar essa lesão e evitar que o paciente tenha um tumor. Isso é bastante importante e foi demonstrado em múltiplos estudos a eficácia desse tipo de método de rastreamento populacional com o Papa Nicolau. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente tenha uma cobertura de no mínimo 80% da população-alvo e com isso a gente consegue reduzir em 60% a 90% a incidência de câncer invasivo do colo do útero.
é o tipo de rastreamento que traz mais benefício que existe na medicina. Então a gente não tem nenhum outro rastreamento que tenha um impacto tão grande na incidência do tumor quanto o rastreamento de câncer do colo do útero, podendo reduzir muito a incidência desse câncer entre as mulheres. Tá? A experiência de alguns países desenvolvidos mostra que a incidência foi reduzida em torno de 80%, onde o rastreamento citológico foi implantado com qualidade, alta cobertura e segmento dessas mulheres. Então, a gente tem uma vasta literatura comprovando a eficácia do rastreamento com Papa Nicolau no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Quais são então as recomendações do Ministério da Saúde para a gente rastrear o câncer de colo do útero no nosso país? Né? Então o Ministério recomenda que a gente faça o rastreamento populacional do câncer de colo do útero em mulheres sexualmente ativas na faixa etária alvo de 25 a 64 anos. Tá? O Ministério recomenda contra o rastreamento de rotina em mulheres com mais de 65 anos que tiveram Papa Nicolau normal e que não fazem parte de um grupo de alto risco para esse câncer, porque já nessa faixa etária ou a mulher desenvolveu o tumor ou raramente ela vai desenvolver. Tá? E a gente recomenda também, contrariamente ao rastreamento do câncer do colo do útero, em mulheres que realizaram esterectomia total, porque a esterectomia total a gente também faz a remoção do colo uterino. Portanto, essas mulheres não têm mais colo do útero, não tendo a possibilidade de ter tumor de colo do útero. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que a recomendação do Ministério é a mesma seguida internacionalmente e de se fazer então o exame de Papa Nicolau nas mulheres sexualmente ativas na faixa etária de 25 a 64 anos de idade. Tá? Então como que a gente vai estruturar dentro da nossa unidade as ações para o rastreamento do câncer do colo do útero? Tá? A gente vai estruturá-la na atenção básica através de ações de promoção à saúde. Tá? Nesse caso é fundamental o estímulo para a utilização de preservativos. O preservativo é um método de barreira extremamente eficaz contra a infecção pelo HPV e outras doenças sexualmente transmissíveis. Então é importante que a gente estimule a população a utilizar preservativos nas relações sexuais. Isso tem uma relação com a infecção pelo HPV e com a incidência do câncer do colo do útero. Tá? Do ponto de vista de prevenção, é fundamental que a gente se lembre da vacinação para o HPV. A vacinação para o HPV ela é feita com uma vacina para os subtipos oncogênicos então, do HPV, ou seja, aqueles que podem levar a tumor. A vacina não previne contra verrugas que são causadas por HPVs não cancerígenos, tá? Mas ela protege as pessoas contra os tipos de HPV que podem levar a câncer. Então é fundamental a estratégia de prevenção com a vacina, porque vacinando a gente pode evitar que no futuro essas pessoas sejam contaminadas pelos HPVs cancerígenos e venham a desenvolver câncer. Tá? Então, no Brasil, é indicada a vacina de HPV para meninas e meninos de 9 a 13 anos de idade. Então, é muito importante que a gente estimule os pacientes, os familiares, né, toda a nossa equipe se mobilize para a gente lembrar da vacinação de HPV nessa faixa etária, né, dos 9 aos 13 anos de idade para meninas e meninos. Né? Do ponto de vista de rastreamento organizado, as ações que a gente deve desenvolver são o rastreamento com o Papa Nicolau. Né? Ele é feito inicialmente uma vez ao ano, uma vez que a mulher tenha 2 resultados do Papa Nicolau normais, negativos para a suspeita de tumor, ele pode ser então feito o Papa Nicolau uma vez a cada 3 anos, na faixa etária entre 25 a 64 anos de idade. No caso do Papa Nicolau tiver alterações com suspeita de câncer coloretal, essa paciente deve ser encaminhada para atenção de média complexidade, onde ela vai ser submetida à colposcopia, que é o exame que vai poder fazer o diagnóstico histológico desse câncer, a colposcopia com biópsia, e se for um câncer localizado do colo do útero, ela pode ser tratada na atenção de média complexidade, né, através da cirurgia de alta frequência, a oconização, que a gente pode realizar retirando o câncer de colo do útero in situ e tratando a paciente na atenção de média complexidade. Então, muitas pacientes com câncer vão poder ser tratadas na média complexidade sem precisar de um centro oncológico.
Obviamente, aquelas pacientes nas quais a gente vê na colposcopia o câncer de colo do útero invasivo, ou seja, aquele que já é mais avançado, ou seja, invade o colo do útero, esse tumor então vai precisar de um tratamento mais agressivo. Nesse caso, as mulheres devem ser encaminhadas para a atenção especializada de alta complexidade, ou seja, os centros oncológicos, para fazer o tratamento desse câncer do colo do útero invasivo através de cirurgia, radioterapia e, nos casos mais avançados, de quimioterapia também. Então é muito importante que a gente entenda e lembre principalmente das ações de promoção e prevenção e não esquecer da vacinação do HPV, que é extremamente importante como uma metodologia para a gente poder reduzir a incidência desse tumor no futuro. Era isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado. Gostou do programa? Quer assistir mais uma vez? Não se preocupe, porque esse conteúdo fica disponível durante a nossa programação e no nosso canal do YouTube. Acesse e fique por dentro dos diversos temas. Esse Aula Aberta vai ficando por aqui, mas eu te vejo no próximo programa. Até lá!